Requisito 10.1, não conformidade e melhoria. Antes de nós adentrarmos ao requisito propriamente dito, vamos tratar de dois conceitos que são importantes aqui para o nosso entendimento. Vamos lá na seção 3, no requisito 3.21, que a norma denomina em relação, o que ela define em relação à conformidade. O que é uma conformidade? Conformidade é o atendimento de um requisito. Então, a norma menciona que quando nós atendemos um requisito, nós chamamos de conformidade. Ela continua no 3.22, não conformidade. Não conformidade é o oposto, é um não atendimento a um requisito. Ou seja, por que eu trouxe isso aqui? Porque quando nós falamos aqui do 10.1, não conformidade e ação corretiva, significa o seguinte: quando nós temos algum não atendimento de um requisito. E o não atendimento pode ser total de um requisito ou parcial. Então, eu deixei de atender algum requisito da norma, qualquer que seja um deles, ou eu atendi o requisito, mas não integralmente. Alguma coisa está falhando nesse atendimento, nesse requisito. Então, o que a norma prescreve no 10.1, não conformidade e ação corretiva? Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve. Então, ao ocorrer um não atendimento a um requisito total ou parcial, a organização deve: A. Reagir prontamente à não conformidade. Então, ela tem que tomar uma ação pronta com essa não conformidade, tem que reagir a essa não conformidade. E como apropriado, tomar medidas para controlá-la e corrigi-la e lidar com as consequências. Então, eu tenho que reagir prontamente, então eu vou tomar uma ação já imediata com essa não conformidade detectada e também tomar medidas que eu controle ela e corrija, né? E lide com as consequências. B. Avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Ou seja, 1. Analisar criticamente a não conformidade. 2. Determinar as causas da não conformidade. 3. Determinar se não conformidades similares existem ou podem potencialmente ocorrer. Olha que interessante aqui. Então, eu tenho que verificar uma não conformidade, já tenho que agir de pronto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o registro dessa não conformidade, analisar por que essa não conformidade aconteceu. Óbvio, dependendo da situação, eu vou diretamente tomar uma ação corretiva. Depois eu vou partir para análise o que é da causa raiz. Assim, dependendo da situação, que eu posso agir prontamente. O ideal é que você verificou uma não conformidade, você abra um registro de uma não conformidade, faça uma análise dessa não conformidade, entender a causa raiz. Isso é muito importante e acontece das empresas esquecerem de fazerem análise da causa raiz, ou seja, por que essa não conformidade aconteceu? Para quê? Eu analisando criticamente isso, analisando as causas por que aconteceu essa não conformidade, eu posso tentar ou conseguir eliminar, ou se eu corrigir e fazer com que ela não aconteça mais. Se eu não fizer análise da causa raiz, essa não conformidade pode acontecer novamente. Eu posso não conseguir eliminar essa não conformidade. Então, eu tenho que fazer a análise da causa raiz. E mais, verificar, por isso que eu faço uma análise de crítica, vou analisar essas causas e mais. Eu vou verificar se não há possibilidade de não conformidade similar. Então, se não existe algo similar que exista e que eu já possa tratá-la, certo? Continuando a norma. Implementar qualquer ação necessária. Como nós já falamos aqui, analisar criticamente a eficácia de quaisquer ações corretivas tomadas e realizar mudanças no sistema de gestão de suborno se necessário. Então, houve uma não conformidade, eu fiz o registro dela, analisei a causa raiz, ou causas, né? Verifiquei qual a ação que deve ser tomada, vou lá, coloco em prática essa ação corretiva, que nós chamamos de ação corretiva, para corrigir a não conformidade, independentemente se ela é total ou parcial. E mais, eu vou analisar criticamente se essa não conformidade, se essa ação corretiva que eu coloquei em prática, se ela é eficaz. Porque às vezes eu defino uma ação corretiva e ela não foi eficaz, né?
Porque nós queremos o quê? Que não aconteça essa não conformidade novamente, que ela não seja reincidente. E também verificar se há necessidade de eu fazer alguma mudança no meu sistema de gestão de suborno advinda dessa não conformidade, porque às vezes é uma não conformidade que me demonstra uma falha no meu sistema de gestão de suborno, ou alguma coisa que eu verifique que houve uma não conformidade, em que eu tenha que desenvolver um novo controle, né, que tenha verificado um risco e que eu precisa fazer um novo controle. Aí eu vou lá implementar um novo controle. Tudo isso em função da verificação de uma não conformidade. A norma continua. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. Então, eu tenho que verificar a não conformidade, fazer uma ação corretiva que vai acabar com o efeito dela, com aquilo que aconteceu. Porque o meu objetivo é eliminar a não conformidade. A organização deve reter informação documentada como evidência, ou seja, eu tenho como evidência, continua, da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva. Ou seja, eu tenho uma não conformidade, eu tenho que fazer esse registro, fazer análise da causa raiz, verificar qual a ação corretiva apropriada, implementar essa ação corretiva, analisar a eficácia dessa ação corretiva, verificar se não tem outra não conformidade que seja similar a essa não conformidade e mais, eu devo fazer o registro disso, ter o registro como evidência, eu tenho que reter essa informação documentada da natureza das não conformidades, a ação corretiva que eu tomei, então eu tenho que guardar a evidência disso e do resultado dessa ação corretiva, do que eu fiz. Por exemplo, eu posso verificar que determinado funcionário não saiba qual é o canal de denúncia da empresa, não saiba qual é o e-mail. Eu fiz uma entrevista dele, eu fiz uma auditoria interna, vamos considerar isso. Eu fiz uma auditoria interna que determinado funcionário diga que ele nunca ouviu falar que existe um canal de denúncia. Nós temos uma não conformidade, que apesar de eu ter o canal de denúncia, a gente não tem a falha no canal de denúncia, não conformidade do canal de denúncia. A gente tem uma falha de treinamento. Então, uma não conformidade voltada a treinamento, a conscientização. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, abrir essa não conformidade, analisar por que ele não tomou conhecimento do meu canal de denúncia, fazer o quê? Uma ação corretiva, treiná-lo sobre esse canal de denúncia. Então, vou treiná-lo sobre o canal de denúncia, fazer o teste do canal de denúncia com ele. Aí eu treinei, eu vou fazer o quê? Eu vou registrar isso. Então, eu tenho muitas empresas utilizam um formulário de registro de não conformidade, porque daí eu tenho todos os pontos para não esquecer de fazer esse registro. Então eu vou lá, preencho esse formulário, faço análise da causa da ação corretiva, tenho tudo nesse formulário preenchido e coloco como evidência a ação corretiva que eu tomei. A lista da presença do treinamento assinada por ele, ou outra evidência, uma foto, alguma coisa que ele tenha sido treinado. Depois, com o tempo, o ideal é eu verificar a eficácia desse treinamento com ele, verificar se realmente ele sabe agora sobre o canal de denúncia e como ele funciona. E todas as regras que envolvam. Então, eu tenho que guardar tudo isso para que eu tenha a não conformidade e as evidências de que foi tratada. Além disso, o que eu indico que seja interessante fazer também? Fazer um formulário para o registro de não conformidade é uma sugestão minha, tá? Porque ela pode ser feita da forma como aprover para a organização, mas é muito comum e facilita a vida, que a ideia que é facilitar, é um formulário de uma registro de não conformidade com todas as informações que são necessárias, fazer uma planilha, por exemplo, em que eu faço o controle de todas as não conformidades. Então, eu tenho o número da não conformidade, que o ideal é você numerá-la para você não se perder, o número da minha não conformidade, eu tenho informações gerais sobre ela, a data que foi aberta, qual foi o prazo de atendimento, de análise dela, da ação corretiva e quando ela foi feita, o responsável, quando ela foi executada, enfim. Eu tenho ali todas as minhas não conformidades para o quê? Para eu ter o histórico, para eu saber o que está acontecendo com o meu sistema de gestão, para eu verificar se aquilo foi está aberto ou encerrado não conformidade e o que nós consideramos que a não conformidade foi encerrada quando foi concluída a ação corretiva e guardado a evidência. Por que é importante eu ter esse controle de todas as não conformidades? Porque nisso eu posso verificar falhas no meu sistema, reincidências de não conformidade. E se eu deixar
deixá-las não conformidades soltas, eu não vou conseguir fazer esse controle. Por isso que eu indico que você faça uma planilha no Excel para que eu tenha o controle de registro de todas as suas não conformidades e as informações principais, inclusive do fechamento ou não delas. Por que eu falo numa planilha? Porque é a maneira mais fácil. Existem empresas que muitas vezes tenham uma intranet, né? Então ela tem um software, tem um aplicativo que ela faz esse registro lá. Também é possível. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês da planilha, porque é uma forma mais usual que as empresas que não têm essa tecnologia e não têm o interesse ou o dinheiro para desenvolver isso, usa-se uma planilha de Excel que funciona muito bem, porque eu preciso fazer o controle das minhas não conformidades, senão eu não tenho como evidenciar o meu acompanhamento disso e a gente vai ter uma falha aqui no nosso sistema de gestão. Para finalizar agora, vamos para o requisito 10.2, que é o que? Nossa melhoria. O que a norma quer dizer com melhoria? Vamos lá na seção 3, no 3.24. Melhoria contínua. Melhoria contínua é a atividade recorrente para elevar o desempenho. Então, algo que eu vou fazer continuamente para o meu sistema de gestão para elevar o desempenho do meu sistema de gestão de suborno. A norma no 10.2, melhoria contínua, determina o seguinte: a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de suborno. Ou seja, eu tenho que buscar uma melhoria continuamente, que eu sempre tenho uma melhoria do meu sistema de gestão de suborno. Ele é um sistema de gestão de suborno cíclico. Falamos lá no início do nosso ciclo PDCA. Planejar, fazer, plan, do, checar e agir. Às vezes eu esqueço, né, por causa do estar em inglês. Então, plan, do, check, act. Então eu tenho que fazer tudo isso do meu PDCA, né? A gente está acostumado com termos, né, para não ter confusão aqui. Então eu vou fazer a verificação do meu PDCA sempre, né, para que eu tenha melhoria contínua. A melhoria contínua pode ser advinda do dia a dia. Alguém da organização pode verificar algo que possa ser melhorado no meu sistema, pode advir de uma auditoria interna, da análise crítica pela função compliance anti-suborno, análise crítica pela alta direção, análise crítica pelo órgão diretivo. Então, nós temos várias maneiras. Melhoria contínua através do monitoramento. Então, eu posso verificar a prática da melhoria contínua através do monitoramento do meu sistema de gestão, dos meus indicadores, dos meus objetivos. Então, tudo que a gente tratou aqui do sistema de gestão de suborno, tudo aqui a gente pode ter melhoria. Melhoria, por exemplo, para o meu levantamento dos riscos, para o acompanhamento dos meus riscos, pelo processo de avaliação dos riscos. Então, se a organização realmente tiver um sistema de gestão implementado e rodando, a gente vai ver que esse ciclo ele vai ser colocado em prática e esse ciclo da melhoria contínua ela vai existir, entendeu? Então o importante é que eu desenvolva todos esses passos, todas essas sessões que nós tratamos aqui da norma, que nós vamos atingir a melhoria, porque sempre vamos verificar, às vezes um novo recurso a ser utilizado, um novo pessoal, às vezes um dinheiro que precisa ser injetado, às vezes uma mudança de um canal de denúncia, até a contratação de uma consultoria para um canal de denúncia, uma investigação que seja feita por uma outra pessoa externa à organização, enfim, várias formas que a gente pode ter a melhoria, seja feito de forma contínua no nosso sistema de gestão. Aqui nós finalizamos o nosso curso, analisamos toda a norma, vocês veem, a gente analisou a norma inteirinha e trouxemos vários aqui exemplos para vocês aplicarem o sistema de gestão de suborno de uma forma prática e simples. Mas nós teremos algumas aulas ainda para que a gente possa dar continuidade ao que nós falamos até aqui. Espero você agora num próximo momento que a gente possa se encontrar e também nas nossas aulas bônus que nós teremos logo mais. Aguardo você.